E hoje é dia de conversar sobre os nossos direitos e deveres, é o quadro Cidadania Consciente. Eu comprar cigarro, nunca mais voltou. Estão brincando, gente. Isso que eu nem fumo, hein? Não fumo, exatamente, por isso que a gente tá brincando. Bem-vindo, querido doutor Anísio. Que saudade de você. Eu também, viu? Quanto tempo? Nossa, faz, né? Esse final de ano. Graças a Deus, agora ano novo. Exatamente. Deixamos 2020 pra trás. Energia só nova. coisa boa. Exatamente. Né? Um ano abençoado para todo mundo que nos assiste. Com Deus presente em todos os lares. Muita saúde, muita alegria. Que seja um ano de muitas realizações esse ano, né? E da recuperação, né? De tudo que a gente deixou pra trás e perdeu, né? No ano passado. Bom, vamos lá falar sobre um assunto que eu achei incrível. Aliás, eu já gostei muito, questões políticas à parte, eu achei que as iniciativas de fazerem ciclofaixas e ciclovias na cidade de São Paulo, elas são incríveis. Por quê? N motivos, né? A questão do meio ambiente e tudo mais. Mas antes de mais nada, a questão da mobilidade. Porque a cidade está cada vez mais parada, a gente sabe disso. E se a gente tira carro da rua e coloca uma bicicleta no lugar, está dando saúde para essa pessoa, oportunidade dela poder já se exercitar na vida corrida absurda que a gente tem. Então vamos falar sobre isso, porque mesmo quem escolhe deixar o carro em casa e pega uma bicicleta... E a questão financeira também, né? Porque muita gente não tem dinheiro para ter um carro, né? Então é muito legal. E resolve está cuidando a vida, da saúde, né? economizando. Né? Só ponto positivo, só né, Leão? Boa, só vantagem. Mas mesmo quem deixa um carro em casa e pega uma bike tem obrigações, tem direitos, mas tem obrigações a cumprir também, né? Dentro da legislação. E é isso que ele veio falar hoje da aula pra gente, Leão. Hoje nós vamos fazer a cidadania consciente. Eu não posso deixar de dar aqueles beijos para todo mundo que nos assiste. Já vou mandar aqui um abração para o Aparecido Silva, que eu falei essa semana. Meu querido Aparecido. Né, que o Léo também conhece. Meu assessor. A Ivete, a Ana e todo mundo que manda mensagem para a gente. Então um beijo grande, obrigado pela sua presença, participação aqui no Cidadania. Beijo para todos. Hoje nós estamos com o Leão também, que vai responder aqui, Leão. Vamos ver o Leão, né, Rê? Ai, meu Deus. Como que ele está aqui, se ele está na cidadania consciente aqui. Hoje nós precisamos falar de ciclofaixa, né, de ciclovia e ciclofaixa. Primeira pergunta aqui para vocês. Qual a diferença, se é que existe, entre ciclovia e ciclofaixa? Ai, meu Deus, eu começo? Pode chutar. Vamos lá. Eu acho que a ciclovia, ela é delimitada exclusivamente para as bicicletas e afins, mas ela é delimitada por um espaço físico mesmo, não só pintada uma faixa no chão. Ela tem uma divisão onde outros veículos não podem avançar por ela, né? Uma mureta, uma tartarugona. Isso é Ciclovia. A ciclofaixa, quando ela é pintada no chão, é só a faixa pintada e pode ser que tenha uma tartaruguinha pequenininha, uma coisa assim, mas ela não é fechada. Ela não tem essa barreira física. Entendi. É essa a diferença? Não sei, vamos ver, Léo. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas ela falando agora eu concordo com ela. Está parecendo aquelas respostas que o aluno dá, né? Ó, a ciclovia é a via e a ciclofaixa é a faixa, né? Aquela resposta. Ou seja, vento né? é o ar em movimento. Então vamos lá. A ciclovia, na verdade, é uma via. Então, na verdade, você anda na rua, ao lado dos carros tem uma via destinada, como tem a faixa do ônibus. Então ela seria uma via específica para o trânsito da bicicleta, né? Sempre que nós falamos a palavra ciclo, até de curiosidade, ciclo quer dizer que tem duas rodas. Tanto que quando tem três chama triciclo, né? E você vai os ciclos que ela faz. Então, a ciclovia, ela é uma via como uma faixa de ônibus no mesmo sentido, e a ciclofaixa, por exemplo, aquele calçadão que tem na via, em que ele faz uma faixa e tudo mais. Tá. Muito bem, foram bem? Vamos para a segunda pergunta. Quem que está sujeito à lei de trânsito? Quem que está sujeito à lei de trânsito? São os carros? São os caminhões? Quem que está sujeito à lei de trânsito? Todo mundo todos, né? sai de casa e pisa na rua. Do pedestre. O pedestre está dentro da lei de trânsito? Sim, com certeza. O pedestre está dentro da lei de trânsito? Acredito que sim. Esse time está tinindo, tá nota 10 aqui, viu? Diretor, nós vamos ter que fazer um troféu no final do ano, viu? Fazer um campeonato, viu? Fazer um brasileirão. Quando começa assim, aumenta a responsabilidade, melhor não, né, Léo? É isso aí. Às vezes o pedestre acha que ele não faz parte do trânsito. Então, trânsito é o carro. Quando ele diz assim, tem muito trânsito. Todo mundo diz assim, é porque tem muito carro. Não. Trânsito é todo mundo que transita. O pedestre, quando vai à padaria, sai de casa, você está no trânsito. Inclusive é conhecido como transeunte. Transeunte, nossa, agora você tirou do dicionário, hein? Nossa, agora foi. O Aurélio agora aplaudiu. O transeunte quando atravessa o leito carroçável. Nossa senhora, olha, o leito carroçável, né? Só falta você falar o lote lindeiro. Aliás, aonde eu moro, o transeunte faz parte mesmo, porque eu moro na esquina da Consolação.
a Caiprado. Então, ali, meu bem, se Nossa. você bobear, É atropelado por se transeuntes. você não souber que você faz parte do trânsito, você dança. Eles acham que não, né? Muitas vezes, não, eu tenho todos os direitos, tá? Então tem direitos e deveres. Sim. Se é o Código de Trânsito, não é porque você não tem uma placa presa no pescoço que você não tem que observar a lei. Existe a legislação. Então, assim, pra gente ter segurança, uma vida mais harmoniosa, mais em paz, todo mundo tem que observar a regra. Né? Inclusive, o transeunte pode ser multado, né? Em tese pode. Então, assim, o que a gente tem que avaliar, porque a legislação se aplica para todos aqueles que integram o sistema de transporte. Mas então, é complicado porque, assim, você conhece alguém, Não. enquanto pedestre, Não, que foi é o tipo multado. de lei que, né, tem umas leis que são complicadas porque elas só existem, né? E tem muito pedestre também que também não faz o que deveria fazer, que atravessa em lugar errado, que muitas vezes circula na rua. Esses dias eu vi uma pessoa, super difícil, eu tava numa rua, que ela é via dupla, né, vai e volta, ainda é para carro dos dois lados, quer dizer, você passa num espaço muito pequeno com o seu carro, e a pessoa estava correndo, fazendo jogging lá de manhã na rua. Então, para desviar da pessoa, você tem que jogar na faixa contrária, na contramão, quer dizer, uma pessoa dessa merecia no mínimo, né, de repente não multar, mas uma chamadinha tipo, ó, você tem lugar pra gente correr. de bicicleta ou correndo, assim como você viu, na marginal. Né? Quando eu estava lá na outra emissora, que eu pegava muita marginal, eu via várias vezes isso, que é um perigo, né? Então você vai agora acertar a pergunta. Então, a próxima pergunta agora, acho que o Leão já vai acertar. Em caso de acidente, em que o ciclista desrespeitou alguma regra, porque a gente falou, não tem placa e tal, se ele desrespeitou alguma regra e isso causou um acidente, ele tem responsabilidade, ele tem punição? Claro, Tem? claro, claro. O Leão tem? Eu acredito que tem, que se não tem, deveria ter. Tem. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Tem gente que acha que só porque está de bicicleta, e aí se criou uma falácia, que a bicicleta tem prioridade e tal. Depende, ela faz parte do sistema de trânsito. Então, cuidado com isso. Nós tivemos até uma notícia aí, de fato, que aconteceu, uma bicicleta matou um pedestre. Aconteceu isso. Por quê? Porque estava transitando a uma velocidade muito alta, entrou na pista. Então, veja, a grande questão de segurança é com o pedestre. Então, se a bicicleta, e a gente vê isso muito, hein? Isso aqui é só andar na cidade de São Paulo, aqui a gente vê a cada segundo. Tem a ciclofaixa, mas o sujeito anda fora da ciclofaixa. Você já viu isso, Léo? Já vi. Já viu? Já vi. Tem a ciclofaixa, ele anda fora. Tem a ciclofaixa, fecha o farol, ele passa o farol fechado. Vai pela calçada. Né? Mesmo no final de semana, tem a moça lá com a bandeirinha para não passar, ele quase derruba a moça e passa. Tudo isso é falta de Aliás, por respeito. que é só de fim de semana que tem a moça com a bandeirinha? Mas também não respeitam a bandeirinha muitas vezes. Então, assim, o que está acontecendo? Se você quer ter direitos, você também tem deveres. Até para as pessoas darem legitimidade. Dizer, olha, é um modo legal, é uma coisa bacana. Quando você tem alguém que tem uma faixa própria para ele, que tem uma via expressa para ele utilizar, e ele usa a via do carro e ele causa um acidente, ele está sendo um dos culpados pelo acidente. Claro. Então, se houver Quem um não acidente, respeita não tem nada que exigir. ele pode ter aí uma situação. Porque, por exemplo, se ele sofreu um acidente fora da ciclovia ou da ciclofaixa e ele foi o culpado, ele pode não ter direito à indenização. Ele vai fazer uma cirurgia, vai ficar sem trabalhar e uma série de danos, depois vai dizer, porque eu sou bicicleta. Não, mas se ele causou, ele é culpado. Então, o Código Civil, nesse caso, diz que aquele que causa o dano tem o dever de reparar. Uma coisa que eu fiquei pensando agora, quando se criou a ciclovia, se criou uma lei junto de proteção? O Código Tributário diz isso. O Código Tributário não, o Código de Trânsito. T tributário, o tunário tributário chama tributário. É o Código CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito já prevê essa possibilidade da ciclovia e da ciclofaixa. E quando criado, ela tem uma regra própria para utilização. Mas ele já existia, né? Ele é anterior à criação da o código já ciclovia. tinha, né? Então, o código é anterior. Aí, É que a gente não tinha muita oportunidade de colocar em prática, porque nem dava para sair de Não bicicleta. existia Agora a gente tem ciclovia. esses espaços, né? Agora Tão existe. preciosos na minha visão. Deixa a próxima pergunta no ar, que eu vou dar um recadinho e a gente já responde. Qual é? Já. Pra gente pensar nela. deixar a vai. próxima pergunta no ar? qual Vamos deixar aqui. Tem equipamento obrigatório para bicicleta? Doutora Anis deixou uma pergunta no ar. Quer começar, Leão? Quais são os equipamentos eu acho obrigatórios que da tem bike? alguns equipamentos, né? Por exemplo, essa coisa, aquela jaqueta luminosa, né? Principalmente para a noite, né? Tal. Eu acho que deve ter outros equipamentos também. É que eu não ando de bicicleta, mas eu acho que deve ser isso. Muito uma aqui do Se Leão. tivesse fiscalização, as pessoas realmente colocariam isso em prática, mas a gente não vê, né? Que são espelhinho retrovisor. O capacete, né? Tá bom, vocês estão falando, eu não posso dar cola. Precisa daquela coisinha luminosa que eu não sei como chama, na frente, atrás e nas laterais, nos pneus, precisa também. Como se fosse um farolzinho, né? Ou então aquilo que brilha, né? Quando bate a luz do veículo. Buzina precisa ter, uma buzininha.
Eu acho que é isso. Agora, daí tem os equipamentos de proteção individual que eu acho que não são obrigatórios. Que deveriam ser, na minha opinião, né? Capacete, cotoveleira, joelheira, essas coisas, eu acho que não são obrigatórios. Maior garantia para quem usa, sem dúvida nenhuma. O que diz o artigo 105 do Código de Trânsito? Vamos à resposta, que rufem os tambores. Ai, meu Deus. Olha, para as bicicletas são equipamentos obrigatórios, a campainha, aquele prim-prim que todo mundo fica, a sinalização noturna dianteira e traseira, lateral e nos pedais, e o espelho retrovisor do lado esquerdo. Olha, tem espelho retrovisor que tem que ter. Então, olha só, são alguns cuidados. E isso não prejudica, como o Léo falou, coloca a jaqueta luminosa se for andar à noite, melhor tem ainda. aquele capacete que brilha, tudo aquilo que visualizar. O que acontece, já vi muito isso à noite, é um perigo. As pessoas transitam com a ciclofaixa, com a ciclovia ou ciclofaixa, elas transitam fora, em lugares escuros, à noite, eu vi na Marginal, à noite, eu estava indo. Grupo de ciclistas, mas um grupo grande, assim, de umas 100 pessoas, indo no meio da Marginal, no meio dos carros. Então, se é um grupo, eles tinham que dar o exemplo. E sem equipamentos. Tinham que dar o exemplo. E isso é cidadania, dar o exemplo de, olha, nós estamos querendo a ciclovia, a ciclofaixa, nós vamos utilizar dentro da regra que é de forma cidadã, tá certo? Mas eles estão fora da lei fazendo isso, doutora Eunice? Andando em grupo numa Marginal, por exemplo? Então, por quê? O que o Código de Trânsito estabelece é que aonde não houver ciclovia, primeiro que lá é uma via expressa, ela não é uma via apropriada para isso. A Marginal não é uma via própria para isso, ela é de alta velocidade. Primeira coisa. Segundo, aonde não há ciclovia ou ciclofaixa, a legislação determina que ande pela direita, ande pelo lado e sempre no sentido do fluxo e não junto com os veículos, como faz, né? Você está na quarta faixa, na pista mais rápida. Na estrada também, né, doutor? A mesma assim, na estrada é pelo acostamento. Eu ia perguntar na então, estrada. Então, quando for na estrada, você tem que andar pelo acostamento. Eu vou muito fazer evento, né, pro interior, e eu fico assim observando como Nossa, quer andar junto com o carro. Eles querem andar junto com o carro. O carro está 80 por hora, o cara quer vir de bicicleta. É um perigo para todo mundo. E outra, você pode causar um acidente na bicicleta, que é a parte mais vulnerável, mas pode matar alguém que está dentro do carro. Se um carro capota, na hora de desviar de uma bicicleta, é muito grave. Então, nós estamos falando de um negócio que é muito sério. Respeitar o direito, não é para dizer, eu sou ciclista, eu posso tudo. Né? Tem que observar, todo mundo tem que ser respeitado. Que mais? Próxima pergunta. Quais fatores, né? Outra coisa, na calçada também não pode andar de bicicleta, só se houver autorização e com sinalização. E calçada é lugar de pedestre. Na calçada a gente pode só empurrando. Só empurrando, porque aí você se equipara a um pedestre. Próxima pergunta, que fatores que interferem na segurança do trânsito? Que fatores? O que a gente tem como importante? São alguns fatores. Eu já vou elencar aqui os fatores para a gente ter consciência. Eu não entendi muito Por bem quê? Porque é o seguinte, que fator que tem? É só a velocidade? Todo mundo diz assim, reduz a velocidade, reduz o acidente. Mas não adianta, se a conduta do condutor não for adequada, ainda que o carro esteja com uma velocidade baixa, ele tem potencial de causar risco? Tem. Ele tem condição de invadir uma ciclovia, de invadir uma ciclofaixa. Então, o que é importante? Os 4 eixos, 5 eixos que a gente teria. É a condição do veículo, da bicicleta, se ela tem freio. Muitas vezes a pessoa anda com o veículo, sem freio. Ela está em dia, né? Então, condição do veículo é o primeiro. Segundo, a forma de condução do condutor é o terceiro. A condição da via, ninguém fala isso. Tem muitas vezes que estão em péssimo estado e causam um acidente. Então a culpa não é nem do motorista, do carro, nem da bicicleta. Coloca lá uma vala, um buraco. Então a condição da via. Isso foi uma reclamação recorrente quando as ciclofaixas e ciclovias foram instaladas aqui em São Paulo. Eles passavam a tinta em cima do buraco, em cima da boca de lobo, em cima no meio de uma árvore. Eu já vi ciclovia com poste no meio. Então a condição da via é outro elemento. E a quarta é observar a legislação. Você pode ver que esse é um princípio da aviação. Por isso que na aviação tem pouco acidente, né? O condutor é habilitado, é preparado, o veículo é revisado, está em condições, todo mundo respeita a norma e nós temos uma via adequada, uma pista adequada. Então, o problema, tudo isso é fator de acidente, que a gente tem que coibir. E uma pessoa, por exemplo, que tem labirintite não pode ser ciclista, por exemplo, né? E... tem condições físicas a serem atentadas Uma também, coisa que é importante alertar aqui, falar a todo mundo que nos assiste, às vezes essas normas de trânsito, a gente acha que colocou a placa lá e não tem o que fazer. Não é porque colocou a placa que é obrigatório, aquilo é um ato administrativo. Então, cada vez que você tem uma placa, pode estacionar, não pode, aqui pode andar, aqui é ciclovia, se a população acha que tem erro, ela pode questionar. Então, você tem uma chamada Lei de Acesso à Informação, que você pode acionar na sua prefeitura e requerer esclarecimento de por que foi colocada a ciclofaixa ali,
a ciclovia, por que não foi colocada a colar, que ficava melhor? Às vezes ela está do lado direito, era melhor ela estar do outro lado, ou passar no outro trecho. Isso é exercer cidadania, né? Isso é exercer cidadania. Então as pessoas acham que chegou alguém lá da vereador, da companhia toda, né? e vira lei. Não é lei, não. Aquilo é um ato administrativo, quem faz tem que responder por ele, tem que justificar. Por que fez aquilo? Ele tem que dar informação. Por que ele estabeleceu que ali não pode parar? Por que estabeleceu que ali pode? Por que ele colocou um semáforo? Todos esses atos têm que ter o que a gente chama de fundamentação. E a população tem o direito de saber. Então, pela lei de acesso à informação, você pode entrar no site da prefeitura e requerer o esclarecimento de por que foi estabelecido isso. Uma última pergunta. Dentro dos parques, vale a mesma regra das ruas? Dentro dos parques onde tem ciclovias? Ou mesmo que os parques que não têm ciclovias, que as crianças andam livremente de bicicleta? Existem essas regras? A mesma regra, inclusive dentro de estacionamentos que forem utilizados de maneira pública também e dentro de praia, se você utilizar. Então, sempre que você for no parque, a bicicleta não pode, como a gente vê, né? Às vezes tem uma senhora idosa, tem um pessoal andando com um cachorrinho e o sujeito vem voando com a bicicleta. Não pode. Ele tem que transitar ou à direita, né? Como diz a regra de trânsito, ou dentro da ciclofaixa. Como nesses condomínios, porque hoje em dia tem muita gente que mora em condomínio e tem regras dentro do condomínio. Mesma também, coisa, né? mesma coisa. Por isso que é muito importante a gente falar desde cedo com as crianças a respeito dessas regras, né? Quando eu saio com os meus filhos do condomínio, eu ando no condomínio com eles, eu estou sempre falando para ficar pela direita, para parar antes de atravessar, enfim, aquelas normas básicas que além de segurar a própria vida, né, tá ajudando as outras pessoas também, né? Então, eu já vi em parque criança uma atropelando a outra de bicicleta, então assim, acaba acontecendo, mas a gente precisa orientar e mostrar que a cidadania vem de lá da base. Né? Cidadania é todo dia, em todos os atos que a gente faz, né? Quando a gente dá espaço para um idoso sentar, quando a gente respeita o direito do próximo, quando a gente escuta a música para nós, não para os outros, né? Isso é cidadania. Você gosta da música, legal, curte. Seu vizinho não precisa curtir, né? Eu moro num lugar que as pessoas botam a música, acho que estão ali, né, numa boate, né? Cada um quer pôr a sua música, né? Então, cidadania é isso, é a gente viver em paz, porque no fundo, se eu respeito o Leão me respeita, respeito a Rei me respeita, a gente vai ser amigo, vai viver bem, a vida vai ser mais tranquila, né? Assim vai. Por isso que esse quadro está aqui também, né? Pra gente aprender sempre. Obrigada, doutora Anísio Kifuri. Uma alegria. Mais uma vez. Que bom que você está de volta. Tô contente de estar aqui, viu? Muito bom, muito bom, uma alegria. E no Instagram você pode seguir @Anis_Kifuri, @Anis_Kifuri, ou então você pode mandar um e-mail para Kifuri, né? Kifuri, né? Você vai escrever kifuri@kifuri.com.br. Se você tiver sugestão de tema que você acha interessante, casos engraçados que você teve, vídeo que você viu de alguma coisa que não é de cidadania, vai mandando pra gente. Isso é importante, né, Léo? Né? A gente vai somando isso, ouvindo você ajuda a fazer o programa e aí a gente vai construindo junto isso. Isso é legal. A gente fica sabendo quais são as dúvidas do pessoal de casa, né? Boa, muito bacana. Obrigada. Até a próxima, querido. Obrigada.